Senhor Presidente, Senhor Secretário-Geral, Suas Excelências, ao longo do último quarto de século, estive neste pódio, em meio a conflitos regionais, agitações globais e crises humanitárias que testaram profundamente nossa comunidade global. Frequentemente parece que não houve um momento em que nosso mundo não estivesse em turbulência. E ainda assim, não consigo lembrar de um tempo de maior perigo do que este. Nossa Organização das Nações Unidas está enfrentando uma crise que atinge sua própria legitimidade e ameaça um colapso da confiança global e da autoridade moral. A ONU está sob ataque, literal e figurativamente. Por quase um ano, a bandeira azul celeste que flutua sobre os abrigos e escolas da ONU em Gaza tem sido impotente para proteger civis inocentes do bombardeio militar israelense. Caminhões de ajuda da ONU permanecem imóveis a apenas alguns quilômetros de palestinos famintos. Trabalhadores humanitários que orgulhosamente usam o emblema desta instituição são menosprezados e alvo de ataques. E as decisões do Tribunal Internacional de Justiça da ONU são desafiadas, suas opiniões desconsideradas. Portanto, não é surpresa que tanto dentro quanto fora deste salão a confiança nos princípios e ideais fundamentais da ONU esteja desmoronando. A dura realidade que muitos veem é que algumas nações estão acima da lei internacional, que a justiça global se curva à vontade do poder e que os direitos humanos são um privilégio seletivo a ser concedido ou negado à vontade. Não podemos aceitar isso. E devemos reconhecer que minar nossas instituições internacionais e estruturas globais é uma das ameaças mais graves à nossa segurança global hoje. Perguntem a si mesmos: se não somos Nações Unidas, na convicção de que todas as pessoas são iguais em direitos, dignidade e valor, e que todos os países são iguais aos olhos da lei, excelências. Os ataques de 7 de outubro aos civis israelenses, no ano passado, foram condenados por países de todo o mundo, incluindo a Jordânia. Mas a escala sem precedentes de terror desencadeada em Gaza desde aquele dia está além de qualquer justificativa. O ataque do governo israelense resultou em uma das taxas de mortalidade mais rápidas em conflitos recentes, uma das taxas de fome mais rápidas causadas pela guerra, a maior coorte de amputados infantis e níveis sem precedentes de destruição. Este governo israelense matou mais crianças, mais jornalistas, mais trabalhadores humanitários e mais profissionais de saúde do que qualquer outra guerra na memória recente. E não devemos esquecer os ataques. Na Cisjordânia, lá desde 7 de outubro, o governo israelense matou mais de 700 palestinos, entre eles 160 crianças. O número de palestinos detidos ultrapassa 10.700, incluindo 400 mulheres e 730 crianças. 730 crianças, mais de 4.000 palestinos foram forçados a deixar suas casas e terras. A violência armada de colonos aumentou e vilarejos inteiros foram deslocados. E em Jerusalém, violações flagrantes do status quo histórico e legal em locais sagrados muçulmanos e cristãos continuam sem interrupção sob a proteção e incentivo de membros do governo israelense. Para ser claro, isso é na Cisjordânia,
não em Gaza. Quase 42 mil palestinos foram mortos desde 7 de outubro. Então não é de se admirar que muitos estejam questionando como essa guerra não pode ser percebida como um ataque deliberado aos palestinos. O nível de sofrimento civil não pode ser considerado como um colateral. Inevitável. Cresci como soldado em uma região que é muito familiarizada com conflitos, mas não há nada familiar sobre esta guerra e a violência desencadeada desde 7 de outubro, na ausência de responsabilidade global. Horrores repetidos são normalizados, ameaçando criar um futuro onde tudo é permitido em qualquer lugar do mundo. É isso que queremos. Agora é o momento de garantir a proteção do povo palestino. É o dever moral desta comunidade internacional estabelecer um mecanismo de proteção para eles em todos os territórios ocupados. Isso garantirá a segurança dos palestinos e israelenses contra extremistas que estão levando nossa região à beira de uma guerra total. Isso inclui aqueles que continuam a propagar a ideia da Jordânia como uma pátria alternativa. Então, deixe-me ser muito claro. Isso nunca acontecerá. Nunca aceitaremos o deslocamento forçado de palestinos, que é um crime de guerra. Nenhum país na região se beneficia da escalada. Vimos isso claramente nos desenvolvimentos perigosos no Líbano nos últimos dias. Isso precisa parar. Por anos, o mundo árabe estendeu a mão a Israel por meio da Iniciativa de Paz Árabe, oferecendo reconhecimento total e normalização em troca de paz. Mas os governos israelenses consecutivos, encorajados por anos de impunidade, rejeitaram a paz e escolheram a confrontação em vez disso. A impunidade ganha força. Se não for contida, ela ganha impulso. Os palestinos suportaram mais de 57 anos de ocupação e opressão. Durante esse tempo, o governo israelense foi autorizado a ultrapassar uma linha vermelha após a outra, mas agora a impunidade de décadas de Israel está se tornando seu pior inimigo. E as consequências estão por toda parte. O governo israelense foi acusado de genocídio no CIJ e expressões de indignação por sua conduta estão ecoando ao redor do mundo, cidades em todo o mundo. Tem visto protestos em massa e os apelos por sanções estão se tornando mais altos. A frustração internacional com Israel vem crescendo há muito tempo, mas nunca esteve tão exposta. Por décadas, Israel se projetou como uma próspera democracia de estilo ocidental no Oriente Médio. Mas a brutalidade da guerra em Gaza forçou o mundo a olhar mais de perto. Agora muitos veem Israel pelos olhos de suas vítimas. E a contradição, o paradoxo, é muito chocante. O moderno e avançado Israel, admirado de longe, e o Israel que os palestinos vivenciaram em primeira mão, simplesmente não podem coexistir. Israel acabará sendo totalmente um. Essa é a escolha que seus líderes e seu povo terão que fazer. Viver pelos valores democráticos de liberdade, justiça e igualdade para todos. Ou arriscar um maior isolamento e rejeição. Repetidamente, temos observado Israel tentar alcançar segurança por meio de meios militares. Cada escalada é seguida por uma pausa. Até a próxima, que é
mais mortal. E por anos, a comunidade global tem seguido o caminho da menor resistência, aceitando o status quo da ocupação militar contínua dos palestinos, enquanto presta homenagem à solução de 2 estados. Mas nunca foi tão evidente que o status quo atual é insustentável. E como o parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça destacou há 2 meses, inequivocamente ilegal. A opinião do tribunal traz um imperativo moral para todos nós. A obrigação que ela carrega é uma que nossas nações não podem se dar ao luxo de ignorar em prol do nosso mundo, bem como do futuro dos palestinos e israelenses. Porque ambos os povos merecem viver suas vidas com dignidade, livres de violência e medo. E a única maneira de alcançar isso é uma paz justa, fundamentada no direito internacional, na justiça, nos direitos iguais e no reconhecimento mútuo. Isso é algo em que nós, como nações e povos em todo o mundo, podemos e devemos nos unir. Excelências, o mundo está observando e a história nos julgará pela coragem que demonstramos. E não é apenas o futuro que nos responsabilizará. Assim também será o povo do aqui e agora. Eles julgarão se nós, como Nações Unidas, nos renderemos à inação ou lutaremos para defender os princípios que ancoram esta instituição e nosso mundo. Neste momento, eles estão perguntando se vamos ficar de braços cruzados, enquanto os pais assistem seus filhos definhar, enquanto os médicos veem seus pacientes morrerem por falta de suprimentos médicos básicos, e enquanto mais vidas inocentes são perdidas porque o mundo falhou em agir. Esta guerra deve acabar. Os reféns e detidos devem voltar para casa, mas cada dia que esperamos é um dia a mais. Para muitos que já esperam tempo demais. Portanto, faço um apelo a todos os países para se unirem à Jordânia na implementação de um corredor humanitário internacional para Gaza, um esforço massivo de alívio para fornecer alimentos, água potável, medicamentos e outros suprimentos vitais àqueles que estão em necessidade desesperada, porque a ajuda humanitária nunca deve ser uma ferramenta de guerra. Independentemente de nossas políticas, uma verdade é inegável. Nenhum povo deveria ter que suportar um sofrimento tão sem precedentes, abandonado e sozinho. Não podemos entregar o futuro àqueles que prosperam na divisão e no conflito. Eu insto todas as nações de consciência a se unirem à Jordânia nas semanas críticas que se aproximam nesta missão, quase um ano após o início desta guerra. Nosso mundo falhou politicamente, mas nossa humanidade não deve falhar. Mais com o povo de Gaza. Ecoando as palavras do meu pai, de 64 anos atrás, na 15ª sessão da Assembleia Geral. Rezo para que esta comunidade de nações tenha a coragem de decidir com sabedoria e destemor e atue com a urgência que esta crise e nossa consciência exigem. Meu pai foi um homem que lutou pela paz até o fim, e assim como ele, eu me recuso a deixar aos meus filhos ou aos seus filhos um futuro que abandonamos. Obrigado.